Graça e paz, povo de Deus, meus amigos, meus irmãos em Cristo, nós somos um povo só na pessoa de Deus. Talvez o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, o vento sopra, o frio, o calor é para todos. Porque todos nós somos criatura de Deus, somos feitos por Deus. Agora, eu não posso dizer que todos vão para o mesmo lugar. O título dessa mensagem que eu tenho neste momento é esta: todos vão para o céu? Não, nem todos foram escolhidos para ir para o céu. O mundo, o sistema religioso, costuma dizer: para ser um homem, uma mulher de Deus, para ir para o céu, você tem que aceitar Jesus, você tem que estar dentro de uma igreja, você tem que passar pelo batismo, ser um bom dizimista, ser participante dos cultos e participar da ceia, dos cultos de oração. Mas o que é ceia? É a pergunta que eu te faço. Você está tanto tempo dentro desses movimentos e você talvez não sabe o que é ceia. Ceia. Ceia é comunhão com Deus. É nós estar em comunhão com Cristo. Nós não podemos perder uma ceia. É um dia tão importante, o dia da ceia. Não, meu irmão e minha irmã. Ceia é um jantar. Nesse dia, precisava que fizeste um jantar. Em vez daquele pedacinho, aquela miséria que eles dão de pão e aquele pouquinho de suco que não passa de 10 milímetros, apenas, né? Eles não faz o que a Bíblia manda. Aliás, a Bíblia nem nos manda, porque Jesus na noite ele deu para os seus discípulos primeiro o jantar. Nós olhamos para o capítulo 26 de Mateus e 22 de Lucas, você vai encontrar a passagem da ceia, não, da Páscoa, porque ceia é janta. Depois que escureceu em Israel, não só em Israel, mas grande parte daquela região, até mesmo no Brasil, no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ao entardecer é ceia, eles não chamam de janta, é ceia. Então essa palavra ceia está errada, completamente errada. Irmão, é o dia da Santa Ceia. Você não pode perder a Santa Ceia. Se você perder a Santa Ceia, você não está em comunhão com Deus. Isso é uma grande mentira. Isso é mentira de quem diz que ceia é comer um pedacinho de pão e beber aqueles calinhos que não passa de 10 milímetros de suco. Por que que nesse dia vocês não fazem um banquete? Põe lá uma churrasqueira, assa churrasco, dá de beber aquele povo, dá de comer aquele povo à vontade, aquele povo bebe, aquele povo come, aquele povo festeja. Isto sim é uma ceia. Ceia é comer e beber. Jesus primeiro jantou com seus apóstolos, reuniram numa casa. Nesta casa foi servido a janta. Ao terminar a janta, ele simbolizou
a sua morte. Ele sendo o único cordeiro, João capítulo 1, versículo 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pegou um pão, partiu e deu, este é o meu corpo, simbolizando com o vinho, deu de beber aos seus 12, simbolizando o seu sangue que seria derramado. Se você quer imitar, faça isso. Prega numa cruz. Porque ele não ordenou, não mandou que ninguém o fizesse, só ele poderia fazer este ato. Porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele veio para morrer para os seus, para derramar o sangue para os seus. Para você não. Quem te colocou na frente? Quem te colocou um povo para você administrar? Aonde procedeu isto? Veio um anjo e falou com você? Você se colocou como um homem de Deus por si mesmo? Se fez um homem de Deus? É homem consagrando homem, mas Deus não está neste lugar. Isso é uma grande mentira. Porque quando Jesus disse, fazer isto em memória de mim, para quem que ele está falando isso? Para mim? Para você? Nós viemos existir 2000 anos depois. Ele disse isso para os 12, porque ele ia passar pela crucificação. Ele ia ficar 3 dias no seio da terra. E no decorrer dos 3 dias, os discípulos, em memória, veja bem, seus gromogó, 3 dias ele ia passar em memória de mim. Ele não diz para ter comunhão comigo, vocês têm que continuar, todo mundo tem que participar desse ato para ter comunhão. Ele não disse isso, seus gromogó. Ele disse, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. 3 dias depois, ele levantou-se do túmulo e apareceu aos seus apóstolos. E nós vemos que naquele tempo, era 7 dias a Páscoa. A festa da Páscoa não é como hoje. Aquela coisa que vocês fazem, pega ali aquela migalhinha de pão, pega ali aquele pouquinho de suquinho lá e sai distribuindo. Era 7 dias de festa. Eles comiam e bebiam. Durante 7 dias era festa, desde você olhar para o capítulo 12, lá de Êxodo, e o versículo, ali pelo versículo 40, 42, Deus está falando para repetir isso todo ano. Era para fazer o ato da Páscoa para os judeus. A única nação que fazia isto era os judeus. Não existe essa ordenância para o gentio. E se vocês fizessem da forma certa, vocês estavam fazendo errado. Ainda que vocês fizessem certinho, matasse o cordeiro, bebesse o vinho, comesse pão, comesse a erva amarga que simbolizava o sofrimento do povo ali quando viveu ali nas mãos de Faraó, você estava fazendo errado, porque não existe esse mandamento. O que Paulo repreendeu a igreja de Corinto, ele repreendeu por causa do quê? Daquela comedice, aquela bebedice que aquele povo estava fazendo. Havia uma festa uma vez por ano, uma festa chamada Festa do Amor, onde reunia o povo para comer e beber. Mas aqueles que chegavam primeiro comiam e bebiam, os que chegavam depois não tinha mais comida. Paulo se indignou. E ali ele está falando de ceia, Paulo está falando de janta, Paulo não está falando de Páscoa. Vocês deixam de ser gromogó, entenda bem a palavra, vocês estão lendo a palavra de cabeça para baixo. Paulo está falando de ceia. A ceia não é feita dessa forma. Ceia é jantar, é comida. O povo comia antes dos demais chegar. Quando os outros chegavam, já tinha pessoas que estavam embriagadas, pessoas que
tinha comido tanto que estava ali, muitas vezes até deitado, sentado de tanto que tinha comido. E os outros chegavam e não tinha. Paulo comparou isso com um escândalo. Paulo escreve uma carta chamando isso de heresia. E Paulo diz que não aprovava isso. E vocês pegam essa carta por falta de conhecimento, por ignorância, e traz para dentro do meio de vocês. Vamos ler lá, 11 de 1 Coríntios e 23. Porque eu aprendi do Senhor. Quem aprendeu? Paulo estava lá naquele dia? Como Paulo aprendeu do Senhor se não estava lá? E como o Senhor ordenou a Paulo, aonde Paulo deu ceia para alguém? Aonde Pedro deu ceia? Me mostra de Atos para frente aonde existiu ceia. Para com essas ignorâncias. Porque Israel, como nós vemos na própria palavra de Deus, nem todos vão herdar o reino do céu. Não é porque você é um pastor, é um presbítero, um diácono, um evangelista, você canta, você participa do coral, você acha que você tem direito de entrar no céu? Lá só entra aquele pela qual Deus já separou antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1 e versículo 4. Deus já nos predestinou, já nos separou. Somos predestinados, Romanos 8 e 29. Deus já nos predestinou, nós já viemos a este mundo predestinado para herdar a vida eterna. Porque o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1 e versículo 15, fui escolhido dentro do ventre da minha mãe. E ele sabia, ele era um perseguidor, mas ele não sabia que ele tinha sido escolhido dentro do ventre da sua mãe. Então, o que eu digo a você, que nem todo Israel, todo o povo que morava em Israel era israelita. Ali em Romanos capítulo 9, no versículo 6 e 7, nem todos filhos de Abraão eram hebreus, porque um foi filho da escrava e outro filho de Sara. Abraão era o pai, mas os descendentes que Deus os separou foi os descendentes de Isaque, que foi o filho da promessa. Então não se enganem com isso, que nem todos o povo de Israel são israelitas, e nem todo o povo que está dentro dessa chamada igreja vão herdar a vida eterna. Muitos que estão no bar bebendo, que estão em outros lugares, dançando, participando de carnaval, indo até nos terreiros de macumba, estão predestinados para a vida eterna. Quem é você para dizer que não? Se o céu é de Deus, todas as coisas procedem de Deus. Por isso que eu estou dizendo povo de Deus, mas não estou dizendo que todos vão herdar a vida eterna. Porque Romanos capítulo 8, versículo 9, é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus? Se você tem o Espírito de Deus, você é de Deus. Você não precisa se preocupar com a igreja, porque a igreja somos nós. Nós somos a verdadeira igreja. Você não precisa deixar a sua casa, os seus afazeres, para perder tempo. Você perde tempo quando você sai, vai nas tais de assembleia, congregação, Deus é amor, Brasil para Cristo, quadrangular, seja é universal, mundial, seja lá qual for, é perca de tempo. Isso você vai lá só para te trazer o quê? Confusão na sua mente. Que esse povo não tem nada. Isso é apenas o que? Confusão. É uma verdadeira torre de Babel que existe dentro desses movimentos. Depois que a graça chegou ao meu conhecimento, eu levanto minhas mãos ao céu, eu e minha esposa estamos felizes porque não servimos a nenhuma gaiola. Não estamos presos dentro de uma gaiola. Não temos que dar satisfação nenhuma a nenhum homem, porque todos os homens são mentirosos.
Vemos ali em Romanos capítulo 3 e versículo 4, todo homem é mentiroso e Deus é o único verdadeiro. Hebreus capítulo 6 e versículo 18, é impossível que Deus minta, mas todos os homens são mentirosos. Então, por isso que também olhando para Jeremias, capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia no próprio homem. Então, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesta manhã, dê ouvido a esta palavra. Começa de agora em diante examinar melhor as Escrituras, a Bíblia Sagrada, porque a Escritura foi o livro escrito pelos profetas, mas a Escritura foi escrita pela Igreja Católica. A Bíblia foi escrita por eles. Então não se confunda com isso. Muita gente fica aí pensando que a Bíblia foi Deus que escreveu. Não. Primeiro Deus fez por intermédio de Moisés as Escrituras. A Escritura veio por intermédio dos profetas, sacerdotes, juízes e reis. Mas a Bíblia foi escrita pelo padre Jerônimo, terminou no fim do quarto século, no ano 382. A Igreja Católica começou no ano 320, mas a Bíblia foi depois da Igreja. Primeiro saiu a Igreja, depois surgiu a Bíblia. Não se confunda com isso. Deixe de procura, examina, aprofunda nos conhecimentos e deixa de ouvir esses mentirosos em cima desses púlpitos. Eu tive 43 anos lá dentro. Participei de todos esses cursos. Então eu falo com esclarecimento, com conhecimento, com autoridade, porque qualquer um que quiser resposta, põe aí o seu comentário. Não sou eu que estou dizendo. Está dentro da própria palavra. Você não precisa querer discutir que eu não sou dono da verdade. Mas eu faço e falo aquilo que está dentro da Bíblia. Se você gostou dessa mensagem, curta essa mensagem. Todas as quartas e sábado estou trazendo nova mensagem. Graça e paz. Goodbye.